Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Luiz, professor de Química do Centro Educacional de Paula. Nós agora estamos entrando na unidade 6, em que nós vamos estudar os compostos orgânicos naturais. Bom, após o estudo dessa unidade, né, nós vamos ser capazes de identificar os compostos orgânicos naturais e as utilidades dele. Petróleo, né? O petróleo, ele é uma matéria orgânica formada há milhões de anos e ele tem origem a partir de seres vegetais e animais marinhos que foram soterrados por rochas sedimentares, né? Não, pessoal, não por animais não, só por vegetais. O petróleo, ele é extraído, ele é feito, né, ele é formado a partir do óleo de uma determinada alga. Rochas sedimentares, né? Rochas porosas formadas por calcário e areia. Sim, fica, ela solidifica ali debaixo da água, né? E vira uma rocha sedimentar, não deixando passar o petróleo. Com a ação do calor, da pressão, dos micro-organismos e do tempo, né, essa matéria orgânica se transforma em petróleo. Bom, a palavra petróleo ela vem do latim petra, né, que significa pedra, e oleum, que significa óleo. No caso, o petróleo ele é um líquido oleoso, denso, de cor geralmente escura. Ele pode ser encontrado no fundo do mar, né, mas ele também pode ser encontrado em terra firme. É, é mais comum encontrarmos petróleo sobre água salgada, né, por isso, né, que ele tem origem marinha. Embaixo de uma camada com gases como metano, por exemplo, etano e outros em altas pressões. A descoberta dos postos de petróleo elas são feitas através de várias maneiras. A mais comum é feita a partir de detonação de cargas explosivas no solo, com a medição da onda de choque refletida nas várias camadas do subsolo. Bom, a partir do estudo dessas ondas, é possível identificar o local provável de se encontrar o petróleo. Após encontrar o petróleo, é preciso fazer a extração, né? Ela é feita através de plataformas petrolíferas, né? A extração do petróleo do mar é uma das tarefas mais difíceis. Bom, as plataformas petrolíferas em alto mar, né? Tem um esquema da extração do petróleo aí no desenho. Aí, nesse desenho não é no alto mar não, né? É em terra. Mas através do alto mar é mais complicado por quê? Porque geralmente a gente vai ter que ir mais fundo, né? Primeiro a gente tem que atravessar toda a camada de água até chegar na rocha. Quando a gente chegar na rocha tem que perfurar a rocha sem deixar com que o petróleo vaze e, e polua aquela água. Então por isso que é muito difícil, pessoal. Bom, o petróleo extraído dos poços ele é enviado por bombardeamento, né, para o depósito mais próximo. Ele fica em repouso para decantar água salgada, né, argila e algumas impurezas existentes. Uma das piores impurezas do petróleo, no caso, é o enxofre, né? Em seguida, ele é bombardeado para um tanque de armazenamento e é enviado por oleodutos, né, que são tubulações especiais do petróleo para o petróleo, né, para as refinarias. Bem, aqui a gente tem uma torre de destilação e pressão atmosférica do petróleo, não é? Onde se colocam o petróleo, ele entra através desses canos, não é? E ele vai se aquecendo, ele entra e ele é aquecido. E dentro dessa torre de destilação, ele vai sofrendo algumas filtrações, né, a partir de determinada pressão. E com isso, né, o que sair primeiro, né, o que se transformar em gás, né, quando a pressão chegar nele, o primeiro a ser extraído geralmente são os gases, né, que é mais ou menos uma temperatura de 30 graus Celsius, né, que a gente tem do metano até o pentano, né, a gente tira o GLP, gás liquefeito de petróleo. Bom, a gasolina, né, ela geralmente a gente consegue extrair ela crua ainda, não completamente formada, né, que é quando o carbono ele tem 6 ligações, de 6 a 10 ligações com carbono, né,
e tem uma média entre 35 a 140 graus Celsius para ele conseguir chegar naquela temperatura, para ele conseguir chegar até ali, né? Logo em seguida, a gente consegue extrair daqui os destilados médios, né, que é o querosene, que ele tem 11 carbonos a 12 carbonos. A gente também tem o óleo diesel e os óleos leves, né, que ele tem de 13 a 17 carbonos. E a gente tem os óleos de combustíveis, de 18 a 25 carbonos. O que sobra, né, são os resíduos, são os óleos pesados, né, eles sofrem mais aquecimento e a gente consegue tirar o que dali? Desse outro reaquecimento do petróleo, do que sobrou, a gente consegue tirar os óleos lubrificantes leves. A gente consegue tirar, depois que a gente tira os lubrificantes leves, a gente tira os lubrificantes médios. Depois a gente tira os lubrificantes pesados. E o que sobra ainda desse material, ele é resíduo de asfalto, a gente chama ele de pinch, né? Pinch que a gente vê, ele é o resíduo de asfalto, ele é o que a gente usa de resto de petróleo que a gente não tem mais uso para a indústria química. Bom, um dos processos realizados é a destilação fracionada, né? Ela é realizada em grandes colunas de destilação, como a gente viu na imagem anterior. Cada fração do petróleo apresenta uma mistura de várias moléculas que vêm de acordo com o seu tamanho, né? Elas vão ocupando colunas de destilação. As frações mais leves, né, ficam na parte de cima da torre, como por exemplo os gases metano e etano. Aqui a gente tem, né, como se distribui as frações do petróleo em uma coluna de destilação, né? De 1 a 4 carbonos, a gente tem um gás de petróleo, né, que o ponto de ebulição dele é menos de 20 graus Celsius. Eles têm utilidade como gás de cozinha, clorofórmio, etanol, acetona e plásticos. De 5 a 6 carbonos, eles são os éter. O ponto de ebulição dele é de 20 a 60 graus Celsius. Eles são solventes de tinta, anilina, nylon, orlon. De 6 a 7 carbonos, a gente tem o ponto de fusão vem de 20 a 100 graus Celsius, né? Tem tecido de fibra sintética, fenol, hidroquinona, ciclohexano, nitrobenzeno, né? De 5 a 10 carbonos, a gente tem a gasolina, que o ponto de ebulição dela é de 40 a 200 graus Celsius. Aí a gente tem os combustíveis de motores, né? Aí de 11 a 18 carbonos, nós temos querosene, que o ponto de ebulição dele é de 75 a 275 graus, né? Que são os combustíveis de aviões. A gente também tem de 15 a 18 carbonos, temos o óleo diesel, né? Que o ponto de ebulição dele é de 275 a 400 graus Celsius. Que ele é combustível para trator, tem ônibus, caminhão, óleo diesel, né? Acima de 17 carbonos, nós temos graxas e óleos lubrificantes, né? Que o ponto de ebulição dele é acima de 350 graus Celsius. Galera, eu tô achando que esse ponto de ebulição ele não está muito certo não, mas bom, vou seguir ele aqui na tabela. Bom, acima de 30 carbonos nós temos o asfalto, né? Tá. Entendi agora o que é esse ponto de ebulição. Esse ponto de ebulição é a partir da pressão que se tem dentro daquelas torres que a gente mostrou ali, não é? Em menos de 20 graus a gente consegue chegar até o gás de petróleo. Não é que ele está em ebulição nessa temperatura. É que naquela pressão que ele está, ele entra em ebulição nessa temperatura. Por quê? Porque, por exemplo, a gasolina não vai entrar em ebulição a 200 graus Celsius. A 200 graus Celsius a gente já evaporou gasolina há muito tempo. Enfim, naquela pressão ela pode chegar até 200 graus Celsius e a gente consegue extrair a gasolina de lá, não é? De 175 até 275 graus a gente consegue extrair o querosene. Isso é por quê? Porque, presta atenção, quanto maior a temperatura que a gente precisa atingir naquela pressão, mais carbono a gente tem na nossa mistura, no nosso produto, na nossa molécula. Destilação, né? Destilação é extrair do interior da terra esse líquido charuposo escuro. Após a eliminação de areia e água, é transportado para uma fornalha, onde ele é aquecido em alta temperatura. Da fornalha, ele é levado à torre de fracionamento,
onde então ocorre a separação das várias frações de acordo com os pontos de ebulição. Entre as várias frações temos a fração gasosa, né, o gás natural, que é CH4 ou C2H6, né, e o gás engarrafado, que é o GLP, CH38 e C4H10. A gasolina, o querosene, o gasóleo e os óleos lubrificantes dos resíduos, parafinas, vaselina, asfalto, pinche, a gente consegue extrair tudo. O gás natural e o gás engarrafado, né, o gás de botijão, eles são usados como combustível. O querosene já foi muito usado em iluminação, né, no caso de lampiões. Entretanto, hoje ele é totalmente convertido em gasolina. O gasóleo é utilizado como combustível em aquecimentos centrais e principalmente nos motores diesel, né, caminhões, ônibus, tratores, né, hoje em dia caminhonetes. Daí ser conhecido como óleo diesel. Bom, aqui a gente tem mais um exemplo, né, do número de carbonos e da temperatura que precisa chegar até ele conseguir a extração, certo? A gasolina representa em média 15% do petróleo, né? E como é a fração de maior consumo, procurou-se descobrir um processo que aumentasse seu teor. Esse processo foi descoberto nos Estados Unidos, onde recebe o nome de cracking, do inglês to crack, né, que é quebrar, que corresponde à quebra das cadeias dos hidrocarbonetos superiores quando submetidos a condições energéticas, originando hidrocarbonetos de cadeia menores e iguais àquelas da gasolina, né? Cadeias de 6 a 10 carbonos, né, com predominância C7H16 e C8H18. As frações do querosene, óleo lubrificante, etc., constituído por hidrocarbonetos de cadeias maiores que as da gasolina, são submetidas a um aquecimento de até 500 graus Celsius, né, sob pressão de 80 atm, ou seja, 80 vezes a pressão que a gente tem aqui fora do nosso planeta. Com isso, essas cadeias maiores são rompidas, né, produzindo hidrocarbonetos de cadeia menores correspondentes aos da gasolina. Atualmente são utilizados no cracking algumas substâncias como SiO2, né, silício, alumínio, oxigênio, manganês aqui, oxigênio, enfim. Não consigo lembrar quais são essas moléculas, pessoal, mas enfim, são utilizadas essas moléculas aqui. Acho que esse aqui seria o silicone, esqueci o nome do alumínio aqui, dióxido de manganês, que atuam como catalisadores, né, com a finalidade de obter a gasolina a uma temperatura e pressão bem menores, né, barateando o processo. Isso é uma das formas de tentar baratear o processo da gasolina. Carvão mineral e hulha. O carvão mineral ou natural, né, ele é uma mistura complexa de compostos ricos em carbono e ocorre na crosta terrestre, né, resultante da fossilização da madeira quando soterrada. A madeira é formada essencialmente por carbono, oxigênio e hidrogênio. Na fossilização, o hidrogênio e o oxigênio são eliminados na forma de gás carbônico, CO2, né? Metano, CH4 e água, H2O. Assim, o resíduo, né, o carvão mineral, vai se enriquecendo e se transformando com o tempo em carbono. O carvão ele é utilizado, entre outras coisas, na obtenção do aço, da gasolina, do gás combustível, de corantes, de plásticos, de medicamentos e assim por diante. Destilação seca. A hulha é uma variedade de carvão mineral que apresenta aproximadamente 80% de carbono e possui um grande interesse industrial, porque aquecendo entre 1000 graus Celsius e 1300 graus Celsius, né, numa retorta em presença de corrente de ar, são obtidas três frações importantes. Fração gasosa, constituída em um volume aproximadamente 50% de H2, 30% de CH4, 7% de CO2, 5% de N2, 4% de olefinas, 2% de CO2 e etc. Né? Essa mistura recebe o nome de gás de iluminação, porque era usado antigamente na iluminação de ruas, lampiões a gás, e atualmente é utilizada como combustível doméstico e também nas indústrias. Fração líquida é formada por duas fases, né? Águas amoniacais, que é a fase clara, menos densa que a água e rica em NH3, que é empregada na preparação de ácido nítrico, na produção de fertilizantes, etc., né?
e alcatrão da hulha, né, que é a fase escura e mais densa que a água, constituído importante fonte natural de compostos aromáticos, por destilação fracionada. Óleo leve, né, tipo óleo leve, tipo benzeno, tolueno, xileno, etc. Óleo médio, que é o fenol, naftaleno, xilenos e etc. Óleo verde, né, que é o antraceno, o fanatraceno e etc. E resíduos, né, que é 60% de pinche. E também tem a fração sólida, né? Os resíduos sólidos eles são denominados carvão coque, consistente, poroso e bastante utilizado na siderurgia para a produção do ferro e do aço, de gasolina sintética, etc. Nas paredes de retorta, onde é feita a destilação seca da hulha, deposita-se um carvão denominado carvão de retorta, que é utilizado em eletrodos. Conhecemos o petróleo e os produtos que dele são derivados. Vimos que o petróleo formou-se naturalmente milhões de anos atrás. Realmente demora muito para formar petróleo. O que são glicídios? Os glicídios também são compostos orgânicos naturais, né? Vamos conhecer. Os glicídios são biomoléculas orgânicas formadas de hidrogênio, oxigênio e carbono. Nos seres vivos possuem duas importantes funções: gerar energia e atuar na formação de parte do corpo de seres vivos, né? Principais glicídios, né? Glicose é um glicídio energético, também conhecido como dextrose, encontrado no açúcar do mel, na uva e outros frutos. Sacarose, também energético, é encontrado principalmente na cana-de-açúcar e na beterraba. É o açúcar comum, muito utilizado no mundo todo. Amido, glicídio que serve nas plantas como reserva de energia. Celulose, tem a função de formar as paredes das células vegetais. O que são lipídios? Bom, os lipídios, eles são gorduras, né? São biomoléculas orgânicas compostas principalmente por moléculas de hidrogênio, oxigênio e carbono. E fazem parte ainda da composição dos lipídios outros elementos, tais como o fósforo, nitrogênio e etc. Os lipídios eles possuem a característica de serem insolúveis na água, porém eles são solúveis em solventes orgânicos, né, tipo álcool, éter, benzina e assim por diante. Funções dos lipídios. Os lipídios eles possuem 4 funções básicas nos organismos: fornecimento de energia para as células, né? Porém, essas preferem utilizar a primeira energia fornecida pelos glicídios. É mais fácil acessar os glicídios do que os lipídios, porque os lipídios eles são cadeias muito grandes, enquanto os glicídios são menores. Alguns tipos de lipídios participam na composição das membranas celulares. Sim, nossas células elas são basicamente feitas de lipídios. O lado externo, as paredes celulares, elas são feitas de lipídios, né? Nos animais endodérmicos atuam como isolante térmico. Geralmente a gente vê que, por exemplo, as pessoas que têm mais tecido adiposo, elas possuem mais lipídios, né? O tecido adiposo, ele é um ótimo isolante térmico. Geralmente as pessoas que têm mais tecido adiposo sentem mais calor do que as que têm menos. Eu sinto muito frio, eu quase não tenho tecido adiposo. Facilitação de determinadas reações químicas que ocorrem no organismo dos seres vivos. Possui essa função os seguintes lipídios: hormônios sexuais, vitaminas lipossolúveis, né? A vitamina A, K, D e E, as prostaglandinas e as prostaglandinas. Principais fontes de lipídios, né? Que são os alimentos. A gente tem a margarina, o milho, a aveia, a soja, gergelim, cevada, trigo integral, centeio, óleo de canola, óleo de soja, óleo de peixes. Ainda tem muitos outros. Os lipídios eles são classificados em glicerídeos, cerídeos, fosfatídeos e cerebrosídeos. Os glicídios podem ocorrer no estado líquido e no sólido, né? No estado líquido recebem o nome de óleos, havendo a predominância de ésteres e de ácidos graxos insaturados, como por exemplo os ácidos oleicos e linoleico. No estado sólido recebem o nome de gordura. Os óleos eles são líquidos viscosos, incolores ou levemente amarelados, né, de origem animal ou vegetal. E eles são divididos em óleos comestíveis, né, por exemplo, óleo de algodão, de oliva, de amendoim, de dendê, de capivara, de baleia, de fígado, de bacalhau, etc. E os óleos secativos, que eles são óleos de origem vegetal,
que apresentam alta porcentagem de ésteres de ácidos graxos insaturados, como por exemplo o ácido linoleico, né, que possui propriedades que em contato com ar ele pode se polimerizar produzindo resinas. Devido a essa propriedade, né, são empregadas em vernizes, tintas para alvenarias, né, pois assim eles dão películas finas e resistentes, né. Os principais são óleo de linhaça, de camelo, de oiticica, né, e de rícino, que é o óleo de mamona. Gorduras, elas são sólidos brancos ou levemente amarelados de origem animal ou vegetal, como por exemplo a manteiga de cacau, uma gordura, né? Manteiga de coco, manteiga de leite, o sebo, a banha. Os glicerídeos, eles apresentam duas propriedades importantes: a hidrogenação, né, que são os óleos submetidos à hidrogenação catalítica, transformam-se em gorduras e recebem o nome de margarina, e também a eletrólise alcalina, né? Os óleos eles sofrem hidrólise em alcalino, né, produzindo glicerol, e uma mistura de sais alcalinos de ácidos graxos, que recebem o nome de sabão. Essa reação denomina-se saponificação. Aminoácidos. Aminoácidos eles são moléculas orgânicas que possuem pelo menos um grupo amina, né? Por isso o nome aminoácidos. O que é amina? NH2. E um grupo carboxila, COOH. Os aminoácidos ligam-se entre si para formar as proteínas, sendo, portanto, a matéria-prima desses macronutrientes. Todos os 20 aminoácidos existentes são alfa-aminoácidos, ou seja, grupos de amina e grupos de carboxila estão ligados ao mesmo carbono, que é o carbono alfa. Um aminoácido é definido pelo seu grupo lateral R. Devido ao caráter ácido do grupo carboxila e do caráter básico do grupo amino, quando os aminoácidos são dissolvidos em água, eles sofrem neutralização interna e tornam-se íons dipolares, né? Por isso que gorduras eles são dipolares, sabões, essas coisas, né? É um composto químico eletricamente neutro. Essa característica do aminoácido permite que sofram reação tanto com o ácido como com a base. Compostos com esse comportamento são denominados anfóteros. Bom, funções dos aminoácidos. Os aminoácidos eles são utilizados na síntese de proteínas, né, que constituem músculos, tendões, cartilagens, tecido conjuntivo, unha, cabelo, além de alguns hormônios, né, entre eles a serotonina, o hormônio da felicidade. A composição dos aminoácidos. Todos os aminoácidos têm em comum um grupamento de amina. Um grupamento amina, que é NH2, e um grupamento carboxila ou ácido, que é o COH, né? Ligados a um mesmo átomo de carbono, que é o carbono alfa, que por sua vez está ligado a um átomo de hidrogênio e um radical R, que é uma ramificação, que varia de um monoácido para outro. Portanto, é em função desse radical R que se diferenciam os aminoácidos, ou seja, vai ser tudo igual, o que vai mudar só vai ser a ramificação, pessoal. Aminoácidos naturais e aminoácidos essenciais. Os aminoácidos naturais eles são aminoácidos produzidos pelo próprio organismo, sendo 12 no total: a glicina, nalina, serina, histidina, asparagina, glutamina, cisteína, prolina, tirosina, arginina, ácido aspartico e ácido glutâmico. E os aminoácidos essenciais eles são aminoácidos que não são sintetizados pelo organismo, o que precisa ser obtido através da alimentação. São eles fenilanina, valina, triptofano, treonina, lisina, leucina, isoleucina e metionina. Os aminoácidos essenciais são encontrados em alimentos ricos em proteínas, como carnes, peixe, leite, ovos e leguminosas, tipo feijão, soja e lentilha. Bom, pessoal, aqui está o meu contato com o professor. Caso vocês não tenham entendido alguma coisa, essa unidade a gente não teve exercício. Essa foi a penúltima unidade, agora a gente vai entrar na última unidade.
E espero que vocês entrem em contato comigo. Logo após eu terminar, eu vou começar a montar a prova e espero que vocês estejam entendendo.